Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler juntos alguns trechos da apostila do terceiro bimestre, o capítulo 10, a partir da página 171. Então a gente vai começar lendo esse trecho aqui, ó. Energia e movimento, conceitos básicos. Vamos começar por aí. Ao longo do tempo, o ser humano vem tentando explicar e tornar previsíveis todos os movimentos ocorridos ao seu redor. A curiosidade e a permanente busca por desvendar os mistérios da natureza fizeram os seres humanos estudarem os movimentos de queda dos corpos, das engrenagens das máquinas, dos voos dos pássaros, dos pêndulos, dos elétrons ao redor dos núcleos dos átomos e muitos outros. Estes foram os elementos que ocasionaram o aparecimento da mecânica, uma parte da física que estuda o como e o porquê dos movimentos. Para facilitar seu estudo, costuma-se dividir a mecânica em 3 grandes ramos: a cinemática, a dinâmica e a estática. Esta última não estuda o movimento, mas sim o estado de repouso de um corpo. Cinemática, ramo da mecânica em que é descrito o movimento sem se importar com as causas que o provocam. Dinâmica, ramo da mecânica em que se estuda o movimento a partir de suas causas. Movimento e repouso. Para compreendermos o conceito de movimento e repouso, vamos utilizar uma situação do dia a dia. Suponhamos que uma pessoa esteja parada em uma praça e resolva analisar 2 situações. Um carro A permanece sempre no mesmo local a 20 metros e um carro B lentamente vai passando ao lado da pessoa. Intuitivamente, você diria que o carro A, que é esse carro azul aqui, está em repouso, e que o carro B, que é esse carro amarelo, está em movimento, pois para a pessoa, a posição do carro A não muda enquanto a do carro B se altera no decorrer do tempo. Imaginemos agora que o motorista do carro B olhe para fora e queira analisar o comportamento da pessoa. Para ele, o carro B estaria em repouso, pois sempre teria a mesma posição em relação a ele mesmo, que é o motorista. No entanto, a pessoa, essa pessoa aqui, e o carro A, esse carro aqui, estariam em movimento, pois no decorrer do tempo mudariam de posição em relação ao motorista. A partir desses exemplos, verificamos que a ideia de movimento ou repouso é relativa, isto é, depende do referencial, ponto de observação, adotado, pois para a pessoa do exemplo, que seria um referencial, o carro A está em repouso, porém para o motorista do carro B, que seria outro referencial, o mesmo carro A estaria em movimento. Resumindo, movimento é o estado no qual a posição do corpo varia no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Repouso é o estado no qual a posição do corpo permanece constante no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Sendo assim, devemos apresentar sempre o referencial ou ponto de observação do qual estamos observando o movimento. Não há, portanto, movimento ou repouso absolutos. Trajetória. Conceitualmente,
A trajetória é o conjunto de todas as posições ocupadas pelo corpo em relação ao dado referencial. Veja só a figura 14. Pessoa caminhando e deixando pegadas na areia. A sucessão do rastro deixado pela pessoa determina uma trajetória. Notamos que o rapaz da figura 14 deixa a marca de seus pés na areia. O conjunto dessas marcas será a trajetória de seu movimento em relação à Terra. É fundamental notar que a trajetória depende do referencial, ou seja, o mesmo movimento observado de referenciais diferentes pode apresentar trajetórias diferentes. Ao observar o movimento de uma bomba que é abandonada de um avião, o qual voa com velocidade constante, verificamos que, desprezando a resistência do ar, para um garoto que está na Terra, a trajetória da bomba será um arco de parábola, enquanto para o piloto, o projétil estará sempre abaixo do avião, caindo segundo um segmento de reta. Então, a figura 15. A bomba lançada por um avião apresenta uma trajetória em forma de arco de parábola. Para um observador em repouso no solo. E a trajetória em forma de linha reta, que é essa azul aqui, para alguém no interior do avião. Ponto material e corpo extenso. Em mecânica, é denominado um ponto material todo corpo cujas dimensões são desprezíveis quando comparadas com a distância envolvida no movimento estudado. Quando essas dimensões não são desprezíveis, esse corpo é denominado corpo extenso. O ponto material tem seu tamanho e massa reduzidos a um ponto. Na natureza, todos os corpos podem ser vistos como um ponto material em determinadas situações. Por exemplo, um caminhão, quando manobra em uma garagem, é um corpo extenso. Todavia, quando se desloca entre o Rio de Janeiro e São Paulo, é um ponto material, pois seu tamanho, em torno de 10 metros, é muito menor que os 400 quilômetros de distância entre as duas cidades. Figura 16. Um caminhão pode ser considerado um corpo extenso ou um ponto material, dependendo do referencial. Energia e movimento. Movimento uniforme e uniformemente variado. Os conceitos de velocidade e de aceleração já foram discutidos anteriormente. Uma vez compreendidos aqueles conceitos, podemos concluir que a existência de aceleração em um movimento implica a existência de uma velocidade variável. A inexistência de aceleração em um movimento implica uma velocidade constante ou repouso. O movimento com velocidade constante é chamado de movimento uniforme, ou é conhecido também como MU. São características do movimento uniforme: velocidade de módulo constante, isto é, a mesma do início ao fim do movimento, aceleração igual a zero, a velocidade escalar média é igual a velocidade instantânea. Então, podemos considerar que a velocidade escalar média, a velocidade instantânea, que é esse V aqui, é igual à velocidade média, que é esse Vm, que é igual ao ΔS, que é o deslocamento, sobre ΔT, que é a variação do tempo. Velocidade instantânea, V, é a velocidade de cada momento, isto é, aquela marcada no velocímetro de um
veículo a cada momento que olhamos para ele. Da expressão V igual a Vm, velocidade instantânea igual a velocidade média é igual ao ΔS sobre ΔT, podemos concluir que um móvel em movimento uniforme percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempo iguais. Os movimentos com velocidade escalar variável são chamados de movimentos uniformemente variados, MUV, pois a variação da velocidade se faz de maneira uniforme. Dizemos então que o movimento é uniformemente variado. São características do movimento uniformemente variado. Velocidade varia de maneira uniforme. A aceleração é diferente de zero e constante. E a velocidade instantânea não coincide com a velocidade média. E o velocímetro é aquele aparelho que mede a velocidade instantânea. Agora, eu quero que vocês façam os exercícios 3 e o exercício 4 da página 179. O exercício 3 pergunta o seguinte: cite duas características do movimento uniforme. E a pergunta 4 diz o seguinte: assinale apenas as frases corretas em relação ao movimento uniformemente variado. Em seguida, na página 180, responda o exercício de número 4. Diz o seguinte: se você colocar uma pequena lâmpada em uma bicicleta, qual será a trajetória da lâmpada para? Letra A, o ciclista. Letra B, um pedestre parado. Então, são exercícios 3 e 4 da página 179 e exercício 4 da página 180. Até mais.